uma pessoa que tem um dom de mestre, um dom de ensinamento. A cada momento que eu sento, que você senta com ela para conversar, você aprende mais do Senhor. É uma pessoa que exala amor onde ela vai. Uma cozinheira de mão cheia também, vocês não têm noção, meus irmãos. Ela é maravilhosa, apaixonada por vidas. Ela está na frente junto com a nossa equipe do DNA. Ela é uma pessoa que sempre esteve nesse ministério com amor, com dedicação. E é uma das pastoras que mais amamos nessa casa, a pastora Josélia. Que eu receba a nossa pastora com alegria em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia! Glória a Jesus! Você pode dar um brado de louvor ao Senhor! Aleluia! Depois de tanta glória que o Senhor fez aqui nesse lugar, nós só podemos render a Ele a nossa vida, a nossa gratidão, a nossa adoração. Amém? Glória a Jesus! Nós vamos abrir a palavra do Senhor. Quero falar algo que o Senhor colocou no meu coração para a igreja. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Você pode abrir a palavra do Senhor? Lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 13. Deixa eu botar para cá. E hoje nós vamos falar da maravilha da graça que nos levanta. A maravilha da graça que nos levanta. Você vai abrir lá em Lucas 13, no capítulo 13, a partir do verso 10. Aí diz assim, Lucas 13, a partir do verso 10. E ensinava no sábado, em uma das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum se endireitar. E vendo Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura vós o seu boi e o seu jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Ela é viva, é poderosa, é eficaz. Nós clamamos nessa noite, Senhor, que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações aquilo que já está no teu coração. Nós queremos sim, Senhor, receber tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. E nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Glória a Deus. Essa é uma passagem bem conhecida, né? Quantos já leram essa história de... A maioria da igreja já leu. É uma passagem que está nos evangelhos. O evangelho, né, é um livro que é fácil de ler. É fácil de você conhecer. Mas existe algo por trás dessa história. Lucas aqui, ele não relata simplesmente uma cura que Jesus está fazendo naquele dia. É algo muito mais além que Lucas está mostrando.
Lucas era um historiador, né? Lucas, ele não era um dos apóstolos, ele não andou com Jesus, não era um dos 12. Se você for parar para imaginar, Lucas, ele não era um dos 12. Ele começou a seguir Jesus depois e ele andava muito junto com Paulo. E essas histórias aqui do Evangelho de Lucas, ele começa falando no seu Evangelho que ele procurou saber enfaticamente. Ele foi pesquisando, ele foi entrevistando pessoas do que aconteceu nos dias de Jesus. E ali ele traz essa história, ele escreve o Evangelho segundo Lucas e traz essa história. Essa história é muito interessante, porque o que Lucas está fazendo aqui, ele está trazendo um retrato muito poderoso da graça de Deus sobre a vida de uma mulher. Mas não é simplesmente sobre a vida daquela mulher. Ele está fazendo um retrato da graça de Deus sobre a vida de Israel e da graça de Deus sobre as nossas vidas. Não para somente na vida daquela mulher, mas essa história vem impactar as nossas vidas. É uma verdade que recai também sobre as nossas vidas. Quando nós lemos essa história aqui, Lucas começa a relatar de que Jesus estava ensinando naquele dia numa sinagoga. A sinagoga, era diferente do templo, né? O templo era somente um templo foi ordenança de Deus, mas a sinagoga não foi ordenança de Deus. A sinagoga foi criada porque pessoas sentiram necessidade de um local para adorar a Deus. A sinagoga foi criada porque pessoas estavam afastadas daquele lugar do templo quando eles foram levados em cativeiro. E ali eles sentiram necessidade. Começou a formar as sinagogas. Era lugar de reunião. E ali eles liam a Torá. Né? Naquela época não tinha a Bíblia completa. E eles liam ali o livro de Moisés e liam os livros do profeta. E tinha o chefe da sinagoga, que ele chamava alguém para falar a respeito do que estava escrito ali na palavra. E naquele dia, a pessoa convidada para falar a respeito da palavra foi Jesus. Aleluia. O grande pregador da noite naquele dia foi Jesus. Imagine como não foi aquele culto naquela sinagoga. E ali Lucas está dizendo que ele ensinava. Sabe, porque a palavra precisa ser ensinada, porque pessoas precisam aprender. A palavra não é somente para a gente ler e achar que é uma história bonita, um conto de fadas. Não é um conto de fadas. A gente precisa aprender, por quê? Porque a gente precisa viver essa palavra. E sem aprender, a gente não consegue viver. A gente precisa aprender, ser ministrado por essa palavra, e aí a gente vai viver essa palavra. E ali Lucas está dizendo que Jesus estava ensinando, e no momento em que Jesus estava ensinando, ele vê uma mulher que estava com um espírito de enfermidade. Engraçado que Lucas era médico. Ele podia dizer que aquela mulher estava sofrendo de tal enfermidade, dar o nome da enfermidade, porque ele tinha capacidade para isso, mas não. Ele tem um olhar espiritual sobre aquilo. Porque a verdade é que essa história não está falando simplesmente de uma cura. Que Jesus tem poder para curar, sim, é verdade. Mas o que estava acontecendo ali ia além de uma cura. Era algo espiritual. Lucas está dizendo, por que Lucas diz isso, que ela estava sofrendo com esse espírito há 18 anos? Porque Jesus revela isso depois.
Então, Lucas, que escreveu depois do acontecimento, ele não estava ali na hora. Mas ele está dizendo porque ele já viu pessoas falar que Jesus disse que ela estava sobre um espírito de enfermidade. Porque aquele que vê todas as coisas, ele viu e ele falou que aquela mulher estava com um espírito de enfermidade. Sabe? E aquele espírito fazia com que aquela mulher ficasse encurvada. Essa posição de encurvada, talvez você já viu alguém corcunda por aí, né? De vez em quando a gente vê alguém corcunda e não é uma coisa muito bonita de se ver. Sempre tem uma senhora que passa lá pela frente da loja e ela é corcunda mesmo, que ela vai, o corpo vai até embaixo e ela tem que andar de rosto de lado para poder olhar para a gente, porque o normal dela vai para baixo. Sabe, quando a gente está corcunda, faz com que o olhar fique para baixo. Essa posição era a posição que o inimigo queria colocar aquela mulher e estava fazendo com que ela vivesse nessa posição há 18 anos. Mas naquele dia, a história foi mudada. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor. Sabe o que acontece? Quando a pessoa está encurvada, o olhar só vê o chão, só vê para baixo, só vê a si e vê para trás. Era esse o olhar que o inimigo queria que aquela mulher tivesse. Ela só olhava para si, ela olhava para baixo e ela olhava para trás. E o que é que ela via nesse tipo de olhar? Não tem nada bonito nesse tipo de olhar. Ela só via as coisas ruins. Ela vinha andando pelo caminho para ir para a igreja, para ir para a sinagoga. O que ela via era pedras no caminho. Ela passava por perto das pessoas e o que ela via? Os pés da pessoa, a parte suja. Ela olhava para si e ela só via a sua incapacidade. Talvez essa história, você ouvindo, você está dizendo, parece que sou eu. Ou parece que é alguém, né? Parece que é alguém. Às vezes a gente fala assim, essa pregação é para alguém. Mas essa pregação é para cada um de nós. Aleluia. É para cada um de nós, porque se a gente permitir que o inimigo venha sobre nós, é esse o olhar que ele vai fazer com que a gente tenha. Sabe, aquela mulher, Lucas diz assim uma palavra poderosa. Ele está dizendo que ela não tinha como se endireitar. Ela não tinha como se endireitar. Se ele está dizendo que ela não tinha como se endireitar, ela já tinha tentado se endireitar. Ela tinha tentado na força dela, no braço dela. Talvez tinha ido a alguns médicos, tentado fazer cirurgia. Não sei se naquela época tinha, mas ela tinha tentado. Mas Lucas está dizendo que de modo algum, não tinha modo que ela conseguisse se endireitar. Não tinha modo. Por que, pastora, não tinha modo que ela conseguisse se endireitar? Porque não era algo natural, era algo espiritual. E para algo espiritual, você precisa de um poder espiritual. Você precisa de uma mão espiritual sobre a sua vida. Você precisa de uma autoridade espiritual sobre a sua cabeça para conseguir se levantar. Mas Lucas faz assim, tão enfático, cada detalhe dessa história, que ele diz até o período, que era 18 anos, porque Jesus disse que era 18 anos. E o que é que representa esses 18 anos? Não sei se você já leu, lá no livro de Juízes, quando Israel estava cativo, o livro de Juízes é assim: Israel peca, vai viver numa vida de pecado,
E aí fica cativo dos seus inimigos. Aí chega um período que eles não aguentam mais e começam a clamar ao Senhor. Quando eles verem que a força dele não é capaz de livrar, quando eles verem que não tem mais solução, aí eles começavam a clamar ao Senhor. E a misericórdia do Senhor vinha, enviava um libertador. E houve uma vez que eles passaram 18 anos. Exatamente 18 anos. Eles debaixo do domínio do inimigo. E eles clamaram ao Senhor. E a misericórdia do Senhor veio e enviou um libertador. Lucas está dizendo que aquela mulher precisava de um libertador. E chegou o tempo do libertador. Porque chegou os 18 anos. Porque 18 anos também, o número 18, no hebraico, é a mesma coisa da palavra vida. Imagine, o número 18, a forma escrita, porque no hebraico os números, eles têm nomes, né? Não é igual aqui no nosso mundo ocidental. E era a mesma coisa da palavra vida. A vida chegou naquele dia. Depois de 18 anos, aquela mulher chegou a hora da vida dela viver a verdadeira vida. Mas o interessante é que aquela mulher não era uma pessoa afastada de Deus. Ela não era dos gentios. Por que, pastora, você está dizendo que a mulher não era dos gentios e ela vivia atormentada por um demônio de 18 anos? E ela era do povo de Israel. Glória a Deus por isso que ela era do povo de Israel. Mas acontecia, esse demônio estava sobre a vida dela. Porque Jesus disse que ela é filha de Abraão. Então ela é filha de uma promessa. Então ela está debaixo de uma promessa. Mas ela ainda estava sem entendimento dessa promessa. Ela estava aguardando o libertador, ela estava aguardando o tempo de Deus. A palavra de Deus nos diz que chegou o tempo de Deus enviar Jesus. No tempo certo, no tempo exato, no tempo planejado por Deus, Ele enviou Jesus como um libertador para a humanidade. Primeiro como um libertador para Israel. Por isso que aquela mulher representava Israel. Mas também como um libertador para toda a humanidade que se encontrava daquele mesmo jeito que aquela mulher estava. E sabe que nesse cenário da sinagoga, as mulheres não ficavam misturadas aqui como está na igreja, mulher misturada com homem. Existia o lugar dos homens primeiro, dos líderes, né? E aí depois iam os seguindo de homens e as mulheres ficavam à parte. As mulheres tinham que somente ouvir aquela palavra. E principalmente que ela não conseguia olhar para frente. Então ela não estava vendo Jesus, ela estava só ouvindo a palavra. Mas mesmo assim ela estava lá na igreja. Ela só podia ouvir a palavra, ela não via quem estava pregando naquele dia, mas ela estava ali na igreja. E ela perseverou esses 18 anos ali na igreja. Mas naquele dia, que a vida estava ali, que o Senhor da vida estava ali, Ele vê aquela mulher separada, num local que era como que uma cortina, separado as mulheres ali. Principalmente que ela tinha esse defeito. Então era mais separada ainda. Imagine o nome que ela levava, a mulher encurvada. Lucas está dizendo que era a mulher encurvada. O que é que não se falava daquela mulher naqueles dias? Que ela estava ali por causa de pecado, ela estava naquele estado por causa de pecado. Alguma coisa ela fez para estar daquele jeito, não é possível. Você lembra dos amigos de Jó? Que disse que ele, não é possível, ele pecou. Daquele jeito, ele tinha que ter pecado. Alguma coisa ele fez. Fala logo, Jó. Fala logo o que foi que fez.
Fala logo que vai ser melhor para você. Reconhece o seu erro. Mas Jó disse que não, que ele não pecou. Mas sabe, a coisa mais podre que tem ali naquela sinagoga é aqueles líderes que eram para ser aquele que trazer a glória de Deus para aquele lugar, para aquelas vidas, mas era eles que afastavam as pessoas de Deus. Por que, pastor, eles afastavam? Porque eles achavam que eram os melhores, que eles eram os mais santos, que somente eles tinham o privilégio de estar na presença de Deus. Sabe, Israel, desde que Israel foi gerado em Deus, Israel foi chamado por Deus de nação escolhida, de nação santa. E aquilo foi subindo o ego dos corações daqueles líderes. Eles eram santos, mas a ralé não. Aquela parte da igreja não, aquelas mulheres não. Aquela mulher que estava encurvada não, tinha algum defeito nela. E essa justiça própria, porque eles eram o que mais orava, eles recebiam porque eles eram melhores, eles eram abençoados porque eles eram o melhor. Isso se chama justiça própria. Eles recebem porque eles têm poder para fazer, porque a oração dele é mais poderosa, porque ele rasgava as suas vestes e estava jejuando, sabe? Aquela coisa toda, porque eles gritavam nas praças em oração. E aí a palavra vai nos dizer que a igreja é escolhida de Deus. A igreja é sacerdócio santo. A igreja é esse local glorioso. Mas nós não podemos nos elevar o ego e achar que é a nossa força, a força do nosso braço. É a força do nosso braço que faz Deus abençoar. É a força do nosso braço que eu tenho aquela casa bonita. É por causa da força do nosso braço que eu comprei aquele carro. Foi eu que trabalhei, acordei de manhã cedo, fui para o trabalho e consegui comprar aquele carro zero do ano. Não, nós não podemos nos esquecer que é a força do Senhor, que é a justiça de Deus. E Lucas está mostrando essa contradição da graça e da justiça própria. Está ali Jesus querendo fazer o milagre, pronto para fazer, pronto para mudar a vida daquela mulher. E está ali, por outro lado, aqueles homens só de olho. Quero ver o que é que ele vai fazer, que é para eu acusar. Quero ver o que é que ele vai fazer agora. Se ele vai ter coragem de, no dia de sábado, curar essa mulher. E eles se achavam obedientes demais, porque eles obedeciam o dia de sábado. E Jesus não ia obedecer. Imagine, eles estavam se achando melhor do que Jesus. Não era nem melhor do que aquela mulher, eles estavam se achando melhor do que Jesus. Sabe que muitas vezes nós também tomamos essa posição e achamos que somos melhor do que Jesus. Por quê, pastora? Quando é que a gente se acha melhor do que Jesus? Quando Jesus perdoa o ímpio e a gente não tem coragem de perdoar. Quando Jesus ama aqueles necessitados e a gente não tem coragem de amar. Porque para a gente não vale nada. Não vale.
E nós nos colocamos numa posição de santidade maior do que Deus. Maior do que Deus. E ali Lucas está abrindo os nossos olhos para aquela realidade. Porque aquela mulher, ela era filha de Abraão, Jesus disse, ela é filha de Abraão. E ali primeiro Jesus vê aquela mulher. Ele vê, mas ele não vê como a multidão estava vendo todos os dias. Existia uma multidão que via aquela mulher todos os dias, que zombava daquela mulher, que desprezava, não sei o que fazia, mas via aquela mulher todos os dias. Mas no dia que Jesus vê, no dia que Jesus disse é hoje, ele vê com os olhos de amor, ele vê com compaixão, ele vê, a Bíblia diz que ele veio tomar o nosso lugar, ele assumiu o nosso lugar, e ele disse não, ela não pode ficar assim desse jeito, ela não pode ficar assim desse jeito, e ali ele vê, mas ele não para de ver, sabe? Às vezes a gente até vê e quer ajudar as pessoas. Mas às vezes a gente não tem condição de ajudar. Mas existe um que ele pode. Ele não só ajuda, não, ele faz além. Ele faz além. E ali naquele dia, Jesus chama aquela mulher que estava ali recuada, com medo das pessoas, olhando para baixo. Jesus chama, venha mulher, vem aqui para o centro, porque naquele tempo Jesus ficava no centro, a pessoa que estava ensinando ficava no centro e era o alvo ali. Então Jesus traz aquela mulher, ele não traz, ele chama, e aquela mulher vem, abaixada, sem olhar para Jesus, mas ela vai porque ela estava crendo. Se Jesus disse que aquela mulher era filha de Abraão, ela era uma filha da fé. Ela cria. Ela também esperava pelo Messias. E aquela mulher vai para o centro. Vai para perto de Jesus. Mas Jesus chama aquela mulher não é para expor o defeito dela. Não é para mostrar que ele era melhor e ela era a pior. Não era disso, não. Ele chama aquela mulher porque a Bíblia diz que ele veio como Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele é um Deus de relacionamento. E para ter relacionamento é preciso estar perto. É preciso estar perto. E ali Jesus chama aquela mulher, e aquela mulher vai até Jesus. Olha o poder de Jesus, porque ele tinha poder de curar ela ali onde ela estava. Ele tinha ou não tinha? Tinha poder. Mas ele queria que as pessoas vissem ali e aprendessem a verdade. Aprendessem como é que se trata as pessoas. Aprendessem como é a graça de Deus. Aprendessem que Deus não é um Deus que você precisa ter medo. Não é um Deus horrível. Que simplesmente dá uma ordem e você tem que obedecer. Sim, você tem que obedecer. Mas a obediência que Deus quer é por amor. Não é uma obediência por medo. A palavra nos diz que agora a lei que prevalece é a lei do amor. Não é mais a lei de Moisés. Naquela época ainda estava a lei de Moisés. Mas agora nós estamos na lei do amor. E nós precisamos, com Jesus, aprender a amar. Aprender a amar de verdade. E Lucas está mostrando essa distinção da lei e da graça, da justiça própria e da graça de Deus quando vem. Que a graça de Deus sempre vem, mas às vezes a gente não enxerga a graça de Deus. O nosso olhar está tão em nós
Ou está tão no defeito das pessoas que a gente não enxerga a graça de Deus. Jesus disse: se os nossos olhos forem bons, então o nosso corpo será luz. Mas se os nossos olhos forem ruins, todo o nosso corpo será treva. E aquela mulher não estava somente corcunda, ela estava morrendo. A verdade é que ela estava vivendo a morte viva ali. Mas engraçado que, se você for perceber, não era somente aquela mulher que estava encurvada. Ela estava encurvada literalmente. Mas existia uma multidão que estava ali, ouvindo Jesus, sentado, olhando para Jesus, que podia andar normalmente, mas por dentro estava encurvado. Porque também olhava para si, mas não olhava para si como quem não podia fazer. Pelo contrário, olha o contraste. Aquela multidão olhava para si como quem podia fazer, como quem podia mandar, como quem podia dar uma ordem, com todo o poder próprio, a justiça própria. E eles também estavam encurvados, só que eles não reconheciam. Sabe? E a graça de Deus, ela alcança aqueles que reconhecem. A graça de Deus alcança aqueles que sabem que não tem mais força, não tem condição alguma, que ela já tinha tentado se endireitar, mas de modo algum ela podia se endireitar. E ali a graça de Deus vem e alcança a vida dela naquele dia. Mas aqueles que achavam que não precisam do perdão, não recebem perdão. Jesus disse, o pastor contou aqui da história da mulher, né, que estava lá na casa de Lázaro e lançou o perfume e beijou. Ela reconheceu que ela foi muito perdoada, disse Jesus. Foi por isso que ela fez aquilo. Aquela atitude dela foi depois que a graça de Deus transformou a vida dela. E ela reconheceu que ela foi muito perdoada. Mas a Lázaro, que não reconheceu que ele precisava de perdão, é por isso que o coração dele não era grato. E nós precisamos todos os dias, nós não podemos nos esquecer de quem nós éramos. Nós não podemos nos esquecer de quem nós éramos. Encurvada. Não sei qual era a sua condição, o porquê da sua encurvatura, mas todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Jesus veio e nos alcançou com a sua graça. Aleluias! Pode aplaudir ao Senhor. E ali Jesus chama aquela mulher e ela vem. Mas é tão poderoso. Aí Lucas vai dizer assim: e quando ela veio, Jesus liberou a palavra: mulher, você está livre. A palavra foi liberada. Está livre. Você está livre da sua enfermidade. E a mulher continuou do mesmo jeito. Será que Jesus curou ou não curou? Será que Jesus libertou ou não libertou? Ele libertou, sim, porque a palavra é viva, é poderosa. Mas sabe que precisa uma atitude da gente? E aquela mulher permanecia do mesmo jeito. Mas aí é o que a graça faz. Ele vem com a mão dele, não somente a palavra, mas ele vem com a mão dele e ele toca. E no momento que ele toca, ele levanta a mulher. É ele quem levanta. Porque às vezes a gente pensa que é nós que nos levantamos. Foi a nossa força. Foi eu que criei, foi a minha fé, que foi muito poderosa. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Sabe? É Ele que faz. É tudo é Ele.
Tudo para Ele, para a glória dEle. Parece uma história de uma mãe que está ensinando o filho a fazer as coisas dentro de casa, né? A gente tem a menina e aí a menina vai crescendo, vai lavar os pratos. E aí a menina vai lavar, lava os pratos todo bom. Aí você diz, lavou os pratos e dá parabéns, incentivando, né? E diz que ela que lavou, diz que foi ela que varreu a casa. Por isso que Lucas diz assim, e aí depois que Jesus toca, Lucas diz assim, e aí ela se endireitou. Lucas diz que foi ela que se endireitou. Mas a palavra diz que foi Jesus que tocou. Sem a mão de Jesus, a gente não consegue se levantar. A mão de Jesus é poderosa. É a mão de Jesus que nos levanta, que nos tira do lugar da onde a gente está. E aí, quando Jesus nos levanta, aquela mulher agora ela pode olhar para Jesus. Olha que coisa gloriosa. A primeira pessoa que ela olha naquele momento é Jesus. Aleluia! Oh, glória! E aí ela olha para Jesus. E aí a Bíblia diz que ela salta e dá glória a Deus e aleluia. Faz a festa. Oh, glória! Foi um dia glorioso na vida daquela mulher. E aí, aqueles que estavam ali só esperando na espreita para ver Jesus, fica furioso. Como é que você cura essa mulher no sábado? E aí Jesus diz assim, você é um hipócrita. Sabe o que é hipócrita? É um ator. Que para ele, na hora que ele quer, ele é uma coisa, mas lá na casa dele ele é outra. Lá na sinagoga ele era muito santo, mas lá na casa dele, às escondidas, ele era outra coisa. Um hipócrita, aquele que tem uma máscara. Você desata o seu jumento, porque o jumento custou caro. Porque se você não desatar o seu jumento, ele vai morrer de sede. E aí você desata o seu jumento para beber água, no dia de sábado. E diz que não pode trabalhar no dia de sábado. Mas eu não posso libertar essa mulher que estava presa, que estava amarrada por Satanás no dia de sábado. Essa mulher estava presa, amarrada há 18 anos. Não era só um dia, não era 18 horas. Era 18 anos. Era no dia da vida. No dia de celebrar a vida. O dia dela chegou. O dia de celebrar a vida chegou na vida dela. E ali Jesus disse que Ele era o Senhor do sábado. O sábado não foi feito para o homem. O homem não foi feito para o sábado. Ao contrário. Ele era o Senhor do sábado. O Senhor do sábado. E sabe o que significa sábado? Sábado não era simplesmente um dia da semana. Sábado era o dia de descanso. E é no dia, tinha que ser realmente no dia de descanso, porque naquele dia aquela mulher encontrou descanso. No dia que ela encontrou Jesus, ela entrou no descanso. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que nós, aqueles que estamos em Cristo, também encontramos descanso. Nós encontramos descanso. E é por isso que a gente não pode ficar mais desesperado. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? Descansa, que você está no dia de sábado. Aleluia! Descansa, que você está no dia de sábado.
No dia de sábado você encontra descanso para a sua alma, descanso para os seus pés, descanso para a sua curvatura. Ele te põe de pé. Ele declara. Quando ele cura aquela mulher, ele faz uma declaração. Ela é filha de Abraão. Ela é filha de Abraão. Sabe o que significa filha de Abraão? É que ela é herdeira das promessas de Deus. Tem herdeiro das promessas aqui? Aleluia! Esse é o ano, foi liberado aqui, não foi? O ano de cumprir, que Deus vai cumprir as promessas de Deus. E nós, como filhos de Abraão, também recebemos dessa palavra de Jesus. O sábado já chegou. As promessas já foram liberadas. Já existe o sim e o amém. Aleluia. Você pode se alegrar. Você pode se alegrar. Porque para cada uma das promessas já existe o sim e o amém. Já é a vontade de Deus. Sabe qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Que ele seria a bênção. Que ele seria a bênção para as nações. A gente não pode esquecer dessa promessa que Deus fez. Às vezes a gente, quando fala na promessa, a gente lembra do carro, da casa, da fazenda, da roupa nova. Mas a promessa que Deus fez é que ele seria a bênção para as nações. E que as nações seriam benditas no nome dele. Então, o que Deus está fazendo com Abraão? Deus está dando responsabilidade a Abraão de abençoar as nações. Aleluia! Você quer promessa? A promessa é que nós somos responsáveis de abençoar as nações. A promessa é que nós somos responsáveis de abençoar aqueles que nos rodeiam. As nações começam na nossa casa. As nações começam no nosso bairro. As nações começam na nossa Bahia, no nosso Brasil. Nós somos responsáveis. E Deus disse que as nações seriam benditas, abençoadas em Abraão. E em Cristo, nós também temos essa responsabilidade de abençoar as nações. Sabe, quando aquela mulher glorifica a Deus, a Bíblia diz que todo o povo se alegrava. Todo o povo se alegrava. Existiam aqueles que eram hipócritas e se zangaram e criticaram. Mas existia um povo que se alegrava e que recebeu daquela graça também. E se alegrou com a glória que foi liberada naquele lugar. Sabe o que Lucas está dizendo? Que à medida que você abençoa, à medida que você glorifica, tem pessoas que vão ser abençoadas também. Tem pessoas que vão glorificar a Deus também por causa das nossas vidas. Porque Deus já abençoou as nossas vidas. Porque nós já estamos de pé. Nós já estamos de pé. Ele já nos levantou. Nós não podemos esquecer. Sabe? Chega de meninice. De andar olhando para baixo e só olhar as coisas feias. Mas olhe para Ele, autor e consumador da sua fé. Aleluia. Porque é assim que as nações virão. Quando nós olhamos para Ele. Porque à medida que nós olhamos para Ele, a Bíblia diz que nós nos tornamos parecidos com Ele. Oh, glória! À medida que nós olhamos para Ele, nós nos tornamos parecidos com Ele. E aí sabe o que vai acontecer quando nós somos parecidos com Ele? Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez de alcançar aqueles que estão encurvados.
É por isso que a gente não pode mais perder tempo e viver uma vida encurvada. Porque Deus já nos levantou. Deus já nos levantou. E agora é a gente que vai levantar os encurvados. Agora é você. Agora é você que vai olhar no olho de quem está encurvado. E vai amar. E vai tocar. E vai declarar a palavra. Vai liberar a palavra. E vai dizer: você pode. Em Cristo existe um lugar debaixo da graça para você. Aleluia, você pode ficar de pé.